esse projeto de lei do Senado, o projeto de lei número 200, do nobre senador Valdemir Moca, da senadora Ana Amélia e do senador Walter Pinheiro, que dispõe sobre pesquisa clínica. Esse projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, teve como relator o senador Eduardo, depois pela Comissão de Ciência e Tecnologia, o senador Aloysio Nunes, e depois pela Comissão de Assuntos Sociais. E eu estou lendo aqui um relatório do substitutivo ao projeto original. Essa Comissão de Constituição e Justiça, nós tivemos um debate muito amplo. Participaram vários senadores, inclusive a nobre senadora Vanessa Graziotin. Era em decisão terminativa, mas foi feito um requerimento para que fosse observado aqui no plenário do Senado Federal. Nós tivemos a interposição do recurso número 3, de 2017. Essa proposição foi encaminhada à apreciação do plenário do Senado, recebeu as emendas de número 43, 51, do senador Randolfo Rodrigues, e as emendas 52, 63, da nobre senadora Vanessa Graziotin. Com a aprovação do requerimento número 67, de 2017, o PLS 200 de 2015 passou a tramitar em regime de urgência, com fulcro no artigo 336(2) do Regimento Interno do Senado Federal. A emenda número 43 acrescenta 2 incisos ao artigo 2º do PLS número 200 de 2015, em sua versão original. O primeiro deles define Instância Nacional de Ética em Pesquisa Clínica, em termos semelhantes ao adotado no substitutivo aprovado pela CAIS, inciso 25 do artigo 2 do substitutivo, porém vinculando ao Conselho Nacional de Saúde, em vez de deixá-la sob a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Segundo inciso, traz a definição de Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, em termos semelhantes à da Instância Nacional de Ética em Pesquisa Clínica, também vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. A emenda 63 da senadora Vanessa Graziotin tem o conteúdo idêntico a essa emenda, porém promove as alterações no substitutivo aprovado na CAIS. O artigo 2º do PLS 200, de 2015, foi também objeto de emenda número 44, que lhe acrescenta inciso com o objetivo de definir o termo ressarcimento. A emenda 61 tem conteúdo normativo idêntico, mas promove alteração no substitutivo da CAIS. A emenda número 45 altera 2 dispositivos do PLS, o artigo 2º e o artigo 31. O artigo 2º acrescenta 2 incisos para definir os termos biobanco e biorrepositório. Já em relação ao artigo 31, que trata do armazenamento dos materiais biológicos humanos durante e após a conclusão das pesquisas clínicas, a emenda altera a redação do caput e dos parágrafos para, entre outras coisas, garantir a continuidade da aprovação e o funcionamento dos biobancos já constituídos e registrados segundo as normas anteriores à lei resultante da aprovação do projeto sob análise. Definir como responsabilidade do pesquisador a guarda dos materiais biológicos humanos armazenados no biorrepositório durante e após a conclusão da pesquisa e como responsabilidade da instituição envolvida o armazenamento em biobancos. Determinar que, quando houver o envio e armazenamento de material biológico humano e das informações correspondentes para o centro de estudo localizado fora do país, serão responsabilidade do investigador e do patrocinador. As emendas 56 e 58 da nobre senadora Vanessa Graziotin têm o mesmo teor das propostas de alteração do artigo 31 do projeto contido na emenda número 45 e incide sobre o artigo 33, caput e parágrafo do substitutivo ao PLS aprovado
na CAIS. As emendas número 46 e 52 tratam das pesquisas clínicas que envolvem mais de um centro de estudo no país. Nesse caso, as emendas preconizam que que a análise ética seja feita inicialmente e de forma preferencial pelo Comitê de Ética, vinculando ao centro coordenador da pesquisa. Os demais centros participantes têm a prerrogativa de aprovar ou não o protocolo de suas instituições. A emenda 47 promove a alteração no inciso 7º do artigo 6º do PLS número 200, de 2015, que estabelece o controle social como diretriz da revisão ética da pesquisa clínica. A alteração proposta substitui a participação no controle social de representante da sociedade civil por representante dos usuários. No mesmo sentido, a emenda 48 acrescenta o inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 7º do PLS para incluir na composição da comissão de ética um representante dos usuários, preferencialmente definido pelos conselhos de saúde. As emendas 49 e 59 incidem sobre o dispositivo que trata do uso de placebo em pesquisas clínicas para determinar que, em caso de uso de placebo combinado a outro método de profilaxia, diagnóstico ou tratamento, o participante da pesquisa não pode ser privado de receber o melhor tratamento ou procedimento que seria realizado na prática clínica. A emenda 50 e a emenda 60 alteram, respectivamente, o caput do artigo 28 do PLS e o caput do artigo 30 do substitutivo aprovado na CAIS para explicitar que tanto os participantes do grupo experimental quanto os do grupo de controle têm direito a receber gratuitamente o medicamento experimental após o término do estudo, quando ele se mostrar mais benéfico em termos da eficácia terapêutica e de risco-benefício. Também buscam garantir que o médico assistente tenha a mesma prerrogativa conferida ao médico do estudo de avaliar a conveniência de utilizar, após o término do estudo, o medicamento experimental do participante da pesquisa. Já a emenda 62 suprime os incisos 6º e 7º do artigo 30 do substituto aprovado na CAIS, os quais tratam, respectivamente, de situações que justificam a interrupção da obrigatoriedade do patrocinador da pesquisa em fornecer gratuitamente o medicamento experimental ao participante da pesquisa, após 2 anos em que o medicamento estiver sendo regularmente comercializado no país, quando o medicamento estiver sendo fornecido gratuitamente pelo sistema público de saúde ou por outro meio. As emendas 51 e 57 buscam excluir a possibilidade de que o material biológico e dos dados obtidos da pesquisa clínica possam ser utilizados em pesquisas futuras, mesmo para fins exclusivamente científicos, e ainda que tal permissão tenha que estar configurada com autorização expressa do participante no termo consentimento livre esclarecido. A emenda 53 visa incluir novo artigo no capítulo 7º do subsídio da CAIS, com o seguinte texto: além das exigências contidas nessa lei, faz necessária observância às demais normativas brasileiras sobre armazenamento e utilização de material biológico humano em pesquisa. Esse também é o conteúdo do novo parágrafo 4º do artigo 31 do PLS, inserido na emenda 45. A emenda 54 altera a redação do parágrafo 1º do artigo 34, do substituto aprovado na CAIS, para estender ao investigador a responsabilidade atribuída ao patrocinador pelo armazenamento dos dados em centros de estudo localizados no exterior. O tema do controle social é novamente abordado pela emenda 55, que altera a redação do inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 9º do substitutivo aprovado na CAIS. A mudança proposta, da mesma forma como a emenda 48, determina que os representantes dos usuários no Comitê de Ética em Pesquisa CEP sejam definidos pelos conselhos de saúde, em vez de ser um representante dos usuários da instituição a qual a CEP esteja ligada. Da análise preliminarmente, cabe salientar que apenas o texto inicial do PLS 200 de 2015 pode ser objeto de emenda nessa fase de sua tramitação.
Os substitutivos a ele apresentados pelas comissões somente poderão ser emendados se aprovados pelo plenário por ocasião do turno suplementar, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 282 da RISP. Destarte, as emendas 52 e 63 não podem ser acatadas por violarem normas regimentais, nada obstante em respeito à autora das proposições procedermos à análise de seu mérito. A respeito das emendas 43 e 63, julgamos oportuno transcrever trecho da justificação do PLS 200 de 2015, que aborda o assunto. Os fatores que contribuem para a ineficiência do sistema também foram identificados, como a dupla ou tripla análise dos protocolos de pesquisa e a injustificada falta de isonomia no processo de análise observada entre os projetos de pesquisa nacionais e multicentros internacionais. É importante ressaltar que um dos objetivos precípios dos autores da proposição objeto dessa emenda foi exatamente evitar a interminável multiplicidade de análise dos protocolos ao qual se pretende restituir com essas emendas. Essa questão foi exaustivamente debatida em 3 comissões que já se pronunciaram sobre o projeto, as quais mantiveram a proposta de desvincular o controle ético das pesquisas clínicas do Conselho Nacional de Saúde. Esse posicionamento foi enfaticamente defendido por setores da comunidade científica médica brasileira, de um modo geral, ouvimos todos os setores que não aceitam a atual submissão ao Conselho Nacional de Saúde, o que nós concordamos plenamente. Foi promovida, contudo, a mudança da função de coordenação inicialmente atribuída pelo projeto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. A falta de estrutura do Conselho Nacional de Saúde para assumir as funções de regulação, fiscalização ética das pesquisas clínicas no país, além dos graves problemas apontados na atual configuração do sistema, que o tornam lento, burocrático, tendo sugerido a necessidade de mudanças estruturais. O acatamento dessas emendas representaria, portanto, uma inaceitável mutilação do projeto e análise. Com relação à emenda 4461, cremos que a proposta de definir em lei o significado do termo ressarcimento seja despicienda, pois o termo é amplamente empregado tanto na linguagem jurídica quanto na cotidiana, não ensejando dúvidas quanto ao seu significado. As emendas 45, 56 e 58 tratam do armazenamento de material biológico humano em biorrepositórios e biobancos, buscam garantir a continuidade da aprovação e do funcionamento dos biobancos existentes e atribuem ao investigador a responsabilidade pelo armazenamento dos dados em centro de estudo fora do país. A nosso ver, as emendas não contribuem para o aprimoramento tanto do texto original quanto do substitutivo da CAIS e, portanto, nós não acatamos, não devem ser acatadas essas emendas. Ademais, o texto do substitutivo já contempla a definição nos termos biorrepositório e biobanco. Especificamente em relação ao teor da emenda 55 e do parágrafo 4º do artigo 41 do PLS, que a emenda número 45 pretende incluir, além de ser incorretos do ponto de vista de técnica relativa, são necessários, pois até que as novas normas sejam editadas e revoguem as normas infralegais do Ministério da Saúde vigentes, estas, naquilo em que não contrariarem a lei, continuam válidas e devem ser observadas. Isso vale não só para o uso e armazenamento de material biológico humano em pesquisa, mas para todas as questões de ética em pesquisa clínica. Da mesma forma, é inócuo o parágrafo 1º do artigo 31 do PLS, inserido pela emenda 45, e o parágrafo 4º do artigo 33 do substitutivo da CAIS, inserido pela emenda número 58, pois os biobancos constituídos não sofrerão qualquer impacto negativo com a entrada em vigor da lei decorrente da aprovação do presente projeto. Eles continuarão válidos e com devido registro. As emendas número 46 e 52 mantêm a sistemática atual de múltiplas análises éticas em diferentes CEPs, no caso de estudos multicêntricos. Esse modelo oferece desvantagem em relação ao proposto substituído na CAIS, com a menor agilidade e maior complexidade do processo, pelo trabalho de análise será multiplicado pelo número de centros participantes, que tem sido sinalizado como problema para o desenvolvimento das pesquisas clínicas no país.
Por meio das emendas do 47 e 48, o senador Randolfo Rodrigues propõe alterações que aproximam o texto original do PLS 200 de 2015 daquele adotado pelo substitutivo, aprovado pela CAIS, no que se refere ao controle social da pesquisa clínica. Os trechos das emendas não foram contemplados pelo substitutivo. A referência aos grupos especiais não deve ser acatados, visto que seria inviável montar um CEP específico para cada projeto de pesquisa a ser analisado com composição modificável ao sabor do tema objeto de estudo. As emendas 49 e 59 têm o mesmo objetivo, qual seja de garantir que, em caso de estudos com uso não exclusivo de placebo, o tratamento de comparação garanta ao participante, ou melhor, o tratamento então disponível pela parte clínica. Cremos que o texto proposto pela CAIS confere proteção adequada ao participante da pesquisa ao determinar que o tratamento habitualmente disponível na prática clínica lhe seja garantido. Estabelecer que o melhor tratamento seja garantido ao paciente pode gerar problemas quando, por exemplo, esse melhor tratamento não estiver disponível no país. Sobre as emendas 50 e 60, julgamos que não são necessárias, pois em todo o texto do projeto o termo participantes da pesquisa refere tanto aos participantes do grupo experimental quanto àqueles do grupo de controle. Portanto, não procede a afirmação de que apenas pessoas do grupo experimental farão jus ao medicamento após o término de estudo. Caso o medicamento experimental tenha apresentado melhores benefícios que o medicamento padrão, todos os participantes terão o direito a recebê-lo gratuitamente após o término do estudo e não apenas aqueles que fizerem uso durante a investigação. Inclusive, o projeto veio da Comissão de Ciência e Tecnologia sem prazo para o uso por um período do paciente após a complementação da pesquisa. E nós estabelecemos aqui que depois do término o paciente terá 2 anos de fornecimento de medicamento gratuitamente. Ao atribuir ao investigador a responsabilidade por algo totalmente fora do seu alcance em relação aos dados armazenados fora do país, a emenda 54, a nosso ver, não contribui para o aprimoramento do texto do substitutivo e pode, ao mesmo tempo, viabilizar estudo e cooperação internacional e não deve ser acatada. Portanto, a proposta contida nas emendas 48 e 55 de atribuir aos Conselhos de Saúde a indicação dos representantes dos usuários para participar do comitê não nos parece adequada, pois imprime um viés mais centralizador e político das indicações. A ideia subjacente ao texto substitutivo busca dar espaço à atuação local comunitária de quem efetivamente é atendido pela instituição. Portanto, não concordamos com a emenda. Por fim, somos contrários à emenda 62, que suprime os incisos 6º e 7º do artigo 30 do substitutivo aprovado na CAIS, pois julgamos pertinente que o patrocinador de pesquisa deixe de ter a obrigação de fornecer gratuitamente o medicamento experimental quando a droga estiver sendo normalmente comercializada no país há mais de 2 anos, ou quando o medicamento puder, de alguma forma, ser adquirido gratuitamente. A proposta da emenda é no sentido de manter a situação atual em que se exige que o patrocinador forneça de forma gratuita e indefinida para sempre o medicamento, como eu falei antes aqui, pelo prazo, será o prazo de 2 anos, o medicamento aos participantes. Isso, de acordo com grande parte dos pesquisadores nacionais, tem deixado o Brasil à margem de muitas pesquisas que poderiam ser realizadas aqui com flagrante prejuízo para milhares de pacientes que ficam impedidos de participar e de usufruir dos benefícios das pesquisas clínicas. Senhor presidente, diante disso, o nosso voto, diante do exposto, é pela rejeição das emendas 43 a 63 apresentados ao PLS 200 de 2015.